Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez com você. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Olha a pergunta. Pastor, o que Jesus quis dizer quando ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira? Ele disse essas palavras lá em João 3,16. Como entender o amor de Deus? Como entender a profundidade do amor de Deus? Meu querido, nós estamos diante do versículo mais conhecido do mundo. João 3,16 é o versículo mais lido, mais conhecido. É o versículo central, é o versículo chave, o texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia. Se entendermos o verdadeiro significado desse versículo, nós entenderemos a essência da mensagem de toda a Bíblia Sagrada. A mensagem central de Deus para o ser humano. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, humanamente falando, nós somos capazes apenas de compreender, e mesmo assim de forma muito rasa mesmo, somos capazes apenas de entender o amor entre nós, seres humanos. Precisamos compreender o amor de Deus por nós. E no relacionamento humano, nós conhecemos o amor entre amigos, o amor entre familiares, o amor entre pais e filhos, o amor entre homem e mulher, entre o sexo oposto. Porém, meu querido, é importante, é necessário entendermos, como disse João, Deus amou o mundo de tal maneira. João disse isso porque ele não tinha palavras para descrever o amor de Deus por mim e por você. E essa expressão do amor de Deus, que nós chamamos de amor ágape, nós precisamos entender profundamente isso. Bem, meu querido, para entendermos essa tal maneira do amor de Deus, por mim e por você, nós devemos esclarecer os seguintes pontos. Primeiro, para entendermos o amor de Deus por nós, descrito em João 3,16, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele é suficientemente imenso para abranger todos os homens, do passado, do presente e do futuro. O mundo inteiro de pessoas pecadoras e perdidas. Não importa o tamanho do pecado, o amor de Deus é maior. Não importa se você já roubou, se você já matou, se você já traficou, se você já estuprou, se você já enganou. Não importa o tamanho, não importa a quantidade de seus pecados. O amor de Deus é maior. Então, meu querido, tenha certeza disso. O amor de Deus por você é maior. E o apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Paulo, é o desejo de Deus e é o desejo de todos os cristãos. E em segundo lugar, para entendermos o amor de Deus por nós, descrito ali em João 3,16, nós precisamos entender que Deus, Ele deu, Ele doou, Ele ofertou, Ele entregou o seu Filho amado, seu Filho Jesus, como oferenda na cruz por nossos pecados. É a oferta do inocente em favor do pecador. A expiação, ela procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que Ele obrigou ao Filho a fazer. 1 João 4,10 está escrito: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não fomos nós que escolhemos amar a Deus, não. Foi o contrário. Foi Ele, o próprio Deus, que nos amou primeiro. Mesmo sendo nós ainda de forma terrível, né? Pecadores terríveis, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você estávamos perdidos. E Ele nos encontrou, Ele nos buscou, Ele nos salvou. E em terceiro lugar, para entendermos o amor de Deus por nós, descrito em João 3,16, nós precisamos crer. E esta pequena palavrinha, né, crer, ela possui um grande significado. A palavra crer, no original, ela possui 3 elementos principais. E nós precisamos conhecer um pouco sobre esta palavrinha, crer, para que possamos saber realmente. Nós cremos. Realmente nós temos fé? Então o que significa esta palavra crer? Meu querido, crer significa ter a plena convicção, a plena certeza de que Cristo, Ele é o Filho de Deus e é o único Salvador do pecador, do perdido pecador. Crer significa ter comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, pela nossa dedicação, pela nossa obediência a Ele. Então ouça, por exemplo, o que diz as palavras de Jesus, lá em João 14, 21. Jesus disse assim, olha, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Meu querido, crer é ter a plena confiança em Cristo, de que Ele é capaz e também quer nos conduzir à salvação eterna, à salvação final, nos conduzir à comunhão com Deus na glória. Em quarto lugar, meu querido, para entendermos o amor de Deus por nós, descrito em João 3,16, nós precisamos entender a promessa de Deus dentro desse versículo de João 3,16. A palavrinha aqui aponta a promessa para aquele que crer, de que ele nunca perecerá. Nunca perecerá. Mas que promessa é essa, pastor? O que significa não perecer? Meu querido, perecer é quase que a sempre esquecida palavra em João 3,16. Essa palavra perecer não se refere à morte física, à morte do corpo, mas se refere àquela poderosa realidade do castigo do inferno. Então, novamente, eu apelo para as palavras de Cristo, lá em Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo ali no inferno. Então, e em quinto lugar, tem mais uma coisa. Para entendermos o amor de Deus por nós, descrita lá em João 3,16, nós precisamos entender a palavra no final do versículo, a promessa da vida eterna. E essa palavra, vida eterna, meu querido, é a dádiva que Deus concede ao homem quando esse homem nasce de novo. Você já é nascido de novo? E esse nascer de novo não é da carne e do sangue, mas pelo Espírito Santo de Deus. E essa palavra vida eterna, ela expressa não somente aquela perpetuidade da nova vida, mas expressa também a qualidade dessa vida. A qualidade da vida como a vida de Deus.
Uma vida que liberta o homem do poder do pecado, liberta o homem do poder de Satanás, que nos afasta daquilo que é permanentemente terreno, para que ele conheça a Deus. E para encerrarmos, eu quero citar novamente as palavras do próprio Cristo, em João 17, versículo 3. Jesus diz assim, olha, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, meu querido, nós paramos por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, dessa explanação. E eu lhe peço uma coisa, ajude o canal. Ajude o canal a crescer, se inscreva, dê um like, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoa você, Deus abençoa a sua família, no nome de Jesus.